Sancionada lei que obriga a inclusão na nota fiscal dos valores referentes aos tributos que estão embutidos na mercadoria. Essa nova lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff este mês e determina que as notas fiscais que forem entregues aos consumidores após a compra de uma mercadoria ou a contratação de um serviço serão obrigadas a constar a informação sobre o valor da totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que incidiram sobre o preço final que foi pago. Entre os tributos que deverão ser discriminados estão o ICMS, o Imposto sobre Serviços, ISS, o Imposto sobre Produtos Industrializados, além do IOF. A medida vale para todo o país a partir de junho do ano que vem. Muito bem, agora para explicar melhor essa nova lei, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o tributarista Eric Endrilo. Muito boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo bem, boa Muito tarde. obrigado, então, por ter vindo aqui aos nossos estúdios. Agradeço a oportunidade. Gostaria de começar perguntando qual é o alcance dessa nova lei sobre os tributos. Essa lei ela pode ser considerada um grande avanço. Na verdade, a nossa Constituição, lá no seu artigo 150, ela já previa a hipótese de que caberia ao legislador informar o consumidor qual seria o custo do tributo, né? O que nós chamamos de uma espécie de um princípio da transparência, dar conhecimento ao consumidor exatamente o que é o custo do produto que ele está consumindo e os tributos que estariam incididos ali, tendo em vista que a nossa carga tributária é uma carga que ela vem por dentro do produto, de modo que muitas vezes o consumidor sequer teria noção de que seria o custo tributário em si, né? Tá certo. O senhor fala que nossa carga tributária é muito alta. E quais seriam os tributos estaduais, federais e municipais? Que a gente pode mencionar aqui de uma maneira rápida. Em relação ao alcance da lei. Ao né? alcance da lei, exatamente. Perfeito. Não, nesse caso, a lei ela se preocupou bastante com os tributos que incidem diretamente na questão da formação do preço no consumo, né? Então, nós podemos aí destacar que a lei quer que seja de conhecimento do consumidor o ICMS, teríamos aí o IPI, o PIS/COFINS, que são duas contribuições também sobre as vendas, faturamento, CIDs, que alguns domínios econômicos são obrigados a pagar, na questão aduaneira, imposto de importação, PIS/COFINS importação, enfim, a lei se preocupou especificamente com os tributos que vão ser agregados no preço da mercadoria, né? E a partir de então dar ao consumidor final toda essa gama de informação para que ele tenha uma noção exatamente do que ele esteja pagando. Agora, como é que vai vir discriminado esse percentual de imposto na nota fiscal? Por exemplo, nos Estados Unidos, né, quando se compra um produto, um tênis, um sapato, uma bicicleta, que seja, na nota vem o preço do produto e ao lado, separado, 6,5% de imposto cobrado. Como é que será feito isso aqui no Brasil? Pois o alcance da norma, acredito eu que ainda vai depender da sua efetivação em cada caso concreto. Mas o espírito da lei foi no sentido de que cabe ao comerciante, ao prestador de serviço, destacar, por intermédio ou dos percentuais, as alíquotas, ou dos valores, né, especificamente dos tributos incidentes, nas notas fiscais. É bem verdade que a lei em si, ela leva em consideração o meio eletrônico, que são notas eletrônicas que são emitidas por alguns comerciantes ou prestadores, mas ela também dá uma saída muito interessante para aqueles que não emitem ainda pelo meio eletrônico, de constar painéis visíveis, né, ao consumidor, de modo a destacar os percentuais ou valores por mercadoria que estariam sendo naquele estabelecimento comercializado, dando também conhecimento ao consumidor de qual seria aproximadamente o valor do tributo incidido naquela compra, naquele consumo. Pois muito bem, então se ele não tem uma nota fiscal eletrônica, ele vai ter ali num quadro de aviso o percentual cobrado. Se ele quiser saber o quanto ele pagou de imposto, ele vai ter que fazer o cálculo, né? De uma certa forma vai, porque pelo menos a lei não nos diz que seriam obrigatoriamente destacados esses preços em valores, podem ser em percentuais também, né? A não ser que sejam tributos que sejam com percentuais já fixos, aí cujo qual não são alíquotas, são valores, aí ele destaca o valor específico. Mas, de toda sorte, já é um grande avanço para a sociedade brasileira, porque no regime antigo, sequer esses percentuais eram destacados. Então, eu acredito que, a partir de agora, com esse espírito da lei e a sua implementação,
vai nascer uma nova visão no que se refere ao consumo e a receita pública, cujo qual o governo ele arrecada e que o cidadão muitas vezes nem tem essa noção do que seria naquilo que ele consome no dia a dia, né? Então, a lei extremamente bem-vinda, o Congresso avançou bastante nesse aspecto, uma boa norma, eu diria. Agora, e com relação à punição? Será que essa lei pega, por exemplo, que tipo de punição o estabelecimento vai ter se ele não esclarecer o percentual de imposto cobrado naquele produto? Essa lei eu acredito que seja uma lei que vai pegar, sim. Eu acho que a sociedade brasileira ela já vinha debatendo isso bastante, inclusive fazendo comparações com outros países, né? Exatamente a reboque da transparência fiscal. Então, a transparência fiscal ela é, digamos, um pilar que ilumina os sistemas tributários mais modernos, de modo que o Brasil não poderia ficar fora, digamos, desse rol. Então, eu acho que a lei vai pegar, vai ser uma lei que vai mudar essa visão. Do ponto de vista da penalidade, a lei que determina esse destaque, ela remete, do ponto de vista da sanção, ao Código do Consumidor, a Lei 8.078. Porque a lei que destaca preços em relação a produtos no que se refere à tributação, ela visa muito mais proteger o próprio consumidor. Ela não é tão uma lei tributária, ela é uma lei que protege o consumidor. Então, certamente que o legislador entendeu que as punições serão exatamente as mesmas que a lei do consumidor aplica para qualquer tipo de infração para aquele comerciante que não observa o Código do Consumidor. Então, multas, interdição, sanções das mais variadas, né? Agora, na prática, qual seria o benefício para o consumidor? Nenhum, né? Porque o preço vai continuar o mesmo, ele apenas vai saber o quanto ele está pagando de imposto e o valor real do produto, não é isso? Quanto ao preço em si, isso não vai afetar aquilo que nós chamamos de precificação do produto, né? O tributo vai estar lá embutido, naturalmente, e isso não vai mudar. O que vai mudar é o modo de ver a relação entre o Estado e o consumidor, ou o contribuinte ou cidadão. Porque quando eu compro um veículo automotor, onde ali esteja embutido um percentual elevadíssimo de tributação, e isso vem às claras para o consumidor, eu consigo entender melhor que, de fato, o Estado tem uma super arrecadação e me dá um conhecimento para que eu, do outro lado, como cidadão, venha a cobrar dos poderes uma utilização mais consentânea desses recursos, né? De modo que, quando eu compro um veículo, eu compro um produto de cesta básica, ou um remédio, etc., quando eu vejo aquela pluralidade de tributos destacados, no mínimo, eu vou para casa refletindo que, puxa vida, poderia ser muito mais barato, estou custeando um Estado e esse Estado tem que se voltar ao favor da comunidade, né? Então, eu acho que abre uma discussão bem ampla, que é essa relação exatamente da transparência fiscal, que é o que há de mais moderno hoje em termos de relação fisco-contribuinte e Estado-contribuinte. Tá certo. Doutor Eric Endrillo, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço.